Fala, galera. Ações para semana começando e a gente vê na tela aí um Ibov muito interessante, né? Conseguiu romper aquela região dos 119.500 nessa semana, fechou para cima aí. Ainda se encontra numa região de resistência, né? Mas entrou volume essa semana, conseguiu dar uma sequência positiva, né? De fato, foi para mim um pouco surpreendente até. Eu imaginei que fizesse uma correção para depois tentar subir e no fim subiu direto, né? E felizmente nós da comunidade conseguimos aproveitar. Claro, você não consegue aproveitar tudo, mas conseguimos aproveitar aí um pedaço dessa puxada para cima. Já temos trade que a gente entrou no final da semana aí já deu parcial, para tirar o risco. Outro, a gente já está com o stop gain já bem posicionado e tal. E teve até uma trava, um vale aí que algumas pessoas da comunidade pegaram, né? Foi até uma sugestão de aluno, tá? Mas vamos lá. Então, o Ibov, o que, que a gente tem? Olhando para a tela, assim, eu acho que é bem nítido para todos nós, né? Esse topo que fez nesse ano de 2023 acaba sendo uma resistência automática, né? Eu, particularmente, sempre considero essa região de fechamentos e aberturas como o ponto mais importante do que necessariamente as máximas, num caso assim. Se a gente for pegar aqui, então, ó, fechamento, né? 120, 200. O Ibov fechou um pouquinho para cima disso. Então, o caminho, basicamente, o caminho do Ibov está aberto para chegar até 125 mil, 125.300 que a gente vê na tela. Essa região de 125, tá? Vai chegar em linha reta? Pô, eu queria muito saber, não sei. Se a gente repetir, por exemplo, o que fez em maio desse ano, olha só, uma, duas, três, quatro, essa aqui bem estável, né? Cinco, seis, sete semanas seguidas de alta. Então a gente teve aí, pô, um movimento muito interessante, né? Muito interessante mesmo do Ibov no começo, na metadezinha do ano aí. Quem sabe, né? Se a gente tiver mais uma semana positiva, como a gente teve na semana anterior, já chega no alvo. Então, vamos tentar surfar isso. Ah, bom, índice financeiro ficou trabalhando lateralmente aqui, né? Acumulou um pouquinho essa semana também, voltou a puxar, foi muito bom isso. E o índice de consumo que tinha segurado na semana anterior veio testar o pontinho de suporte, né? Não desenhou um pivô de alta, mas está desenhando um padrão de fundo duplo. E isso também é bacana, né? Quem sabe o setor aí de consumo consiga recuperar um pouco dessa paulada que vem tomando há algum tempo já, né? E aí o dólar a gente percebe que fechou estável, ó, 0,07 negativo, né? Estável aí. Está naquela regiãozinha de suporte e tal no semanal, mas também há uma grande chance do dólar retomar a tendência de baixa. O que, que precisa para isso? Na minha opinião, se começar a trabalhar, é meio óbvio, né? Mas se conseguir trabalhar abaixo dos 4.840, ele já tem essa condição aí de continuar caindo, tá? Bom, aqui o gráfico, as ações lá das semanas passadas aí, né? Então a gente percebe que Cogna primeiro desconfigurou o padrão e depois subiu do jeito que a gente tinha imaginado. A Cirela fez exatamente a mesma coisa. Kepler formou fundo nessa semana aqui novamente, tá? Tinha anulado o padrão, formou fundo nessa semana, um fundo que não me interessa em nada. Mil 3, ó, tá subindo, se aproximando de parcial. A gente tem Honey 3 que de novo formou fundo no semanal. Aí temos Porto de Santos que acionou, estopou e tá subindo. Acontece, acontece. A mesma coisa aconteceu com o uísque aqui, né? Deu aquela cutucadinha e foi embora. O mercado também é maldoso, não é só a gente. Alpargatas confirmou fundo na semana passada, está subindo legal. A gente vê Arezo que desconfigurou o padrão e formou fundo nessa semana agora novamente. O raciocínio é o mesmo, tá? Não me interessa para entrar, mas o raciocínio é o mesmo. Aí tem Açaí que também deu aquela estopadinha, apesar de que não tinha confirmado, né? Bom, não sei. Mas desconfigurou o padrão e depois subiu. Temos Banco do Brasil, que também renovou o máximo histórico, tinha deixado um topo. Eu falei, né, que eu não estava afim de vender. Da outra vez eu até perdi uma oportunidade de ganhar uma graninha na venda, mas
eu sigo o mesmo raciocínio. O papel está em tendência de alta e tal. Eu, nesses casos, eu prefiro esperar para comprar do que pensar na venda, tá? Aí temos MRV que confirmou fundo também no semanal aí, ó, está subindo já a ponto de parcial. E a Petro, que tinha a formação de topo, né? Aqui com uma leve divergência, leve não, com divergência de baixa, a Petro acionou esse topo, só que também não está caindo. É outro papel que eu também prefiro procurar compra do que venda, tá? Bom, beleza. Falamos aí dos papéis que tinha, né? O que a gente tem para essa semana? Antes disso, deixa eu mostrar, né? Tem assim, a operação que a gente está em aberto aqui pelo gráfico semanal, que foi o JBS, já chegou em 3-1, tá? Esse pontinho aqui, ó, 21,75 é 3-1 do risco, né? Que a gente tinha. O alvo é 4-1, que é a média de 200. Tá brigando, mas ó, é a sexta semana seguida de alta também para a JBS. Segunda-feira sai o balanço dela. Eu não sei se é antes do mercado abrir ou depois, mas tudo bem, né? A gente está bem posicionado aí, vamos para cima. Tá, o que a gente tem então? Tesla, a BDR, formou um fundo na média de 200 semanal. A gente percebe aqui, né, que é uma regiãozinha de suporte também no gráfico. Está acumulando nesse ponto, então é interessante acompanhar. Multilaser formou aqui uma pernada de alta, né, que foi testar a resistência gráfica, não conseguiu passar, e agora, ó, formando um fundo no semanal que permite a tentativa aí de um pivô de alta. Não está em retração de FIBO, tá? Perdeu todas as retrações de FIBO, mas o fundo mais alto que o anterior é pivô de alta, né? Isso aí é o clássico, tá? Então, vale a pena acompanhar também. Aí temos lá nos Estados Unidos a Cisco, que é um papel que já vem de tendência de alta há um bom tempo. Tinha formado um fundo no semanal, deu compra e deu stop e formou um fundo novamente na mesma região, na mesma condição, com toda a chance aí de retomar a tendência de alta. Tá bem bacana. Dupont também vem trabalhando lateralmente, basicamente há um ano já, né? Se a gente pegar aqui, ó, 7 de novembro do ano passado, tá na mesma range desde então, formando um fundo acima da média de 200, junto com essa acumulação, esse caixote aí, no mínimo, né? Teria um alvo aqui para cima, tá? Então, também vale a pena acompanhar para quem opera lá fora. Aí temos a nossa VEG, que segue o mesmo raciocínio aí, né? Da semana anterior, para quem estava na comunidade sabe que eu falei sobre isso, né? Bom, tá aí. A VEG nem anulou e nem confirmou o padrão da semana passada, tá? Então segue o raciocínio. E Tesla, aqui, lá nos Estados Unidos já, né? Também formando fundo na média de 200 do semanal. Aqui a gente percebe, né? Uma leve divergência de alta, ou mesmo que não seja um fundo reto no estocástico, mas no gráfico tá com uma diferença aí, né? De regiões, de valores, mas a região é a mesma, tá? Então, tá um pouco enroscado, né? Por causa das médias aqui, mas vale a pena acompanhar, tá? Quem sabe no gráfico diário tentar alguma coisa também. Pets. Aqui, aqui eu acho bacana a gente trocar uma ideia rapidinho, tá? Por quê? Pets é mínima histórica. Normalmente, vocês vão me ouvir falar o seguinte: pô, eu não faço nada em mínima histórica, não me interessa quando um papel forma o primeiro fundo na mínima histórica. É mínima histórica, qualquer fundo é só para uma correção. E volta aquele raciocínio. A gente tem aí a falsa ilusão de que a gente vai conseguir operar tudo, vai conseguir pegar a correção, daí vira a mão e não sei o que, e no fim das contas a gente faz um monte de besteira com esse tipo de pensamento, né? E a gente precisa ter muito claro o que a gente quer fazer. O mercado faz o que ele quiser, a gente não pode, tá? Mas nesse caso de pets, por que me chama a atenção? De novo, mínimo histórico, tá? Papel em forte tendência de baixa. Formou um fundo aqui, só que formou um fundo no alvo de Fibonacci de um padrão gráfico, que foi um pivôzinho de baixa, né? Mais um pivôzinho de baixa aqui no gráfico. Então, por isso, me chama atenção aí para pensar se no gráfico diário consigo pegar alguma coisa e tal. Mas é só por esse motivo que nessa situação eu penso nisso, porque é um alvo, tá? Se tivesse passado mais para baixo teria o segundo alvo, é só o primeiro aqui, né? Se fosse antes do alvo e tal, eu não faria nada, não pensaria em fazer nada, né? Não estou falando que eu vou fazer, acho que não. Mas eu não pensaria nem em fazer alguma coisa. Nesse caso eu penso, tá bom? E aí tem a PNC, pensem o que quiser.
que está formando aqui, né? Se a gente pegar, é um fundo duplo no semanal, tem esse último topinho aqui, né? Que é da tendência de baixa do gráfico semanal desse papel, PNC Bank. É, será que é de brasileiro? É lá nos Estados Unidos, tá? Só que qual que é a estratégia aqui em cima disso? Foi uma estratégia que nessa semana, né, para quem tá nas lives aí da comunidade, que inclusive eu tô pensando em transformar ela num produto, deu duas operações por esse padrão, por essa estratégia, e as duas foram muito bem, né? Na semana anterior tinha dado mais uma que chegou no alvo ontem também, demorou um pouquinho mais. Aliás, foi essa semana, não foi na semana passada. Que é o padrão de gift, né? Por que, que eu fico de olho nessa situação? Você pode usar o mesmo argumento de fundo duplo para pensar numa compra aqui, por exemplo. Você vai estar com o stop um pouquinho mais para baixo, 12%, só que você, assim, ó, tem 10,8. Eu normalmente não faria nada nisso. Mas, quando a gente tem esse padrão aqui, ele tende a repetir o movimento dessa barra mais forte, né? Barra de guinção, barra elefante, o que você quiser chamar, não importa. Não importa o nome, importa saber o que fazer, né? E aí, na semana seguinte, que foi essa de agora, teve uma correção sem volume, né? E um rompimento dessa máxima aqui startaria a possibilidade desse ativo, desse ativo repetir o movimento que iniciou toda essa puxada, né? Foi uma pernada de 10%, tá? Então, assim, eu não faria por causa desse topo, porque o alvo está um pouquinho para cima, apesar de que nessa estratégia não importa muito, mas eu estou te convidando a acompanhar isso para você aprender, tá? Para você poder utilizar no seu dia a dia. Existem regras, tá? Não é só de qualquer jeito que acontece esse padrão, não é assim que as coisas funcionam. Existem regras, mas, assim, para ficar de olho, para aprender e tal, com isso que eu estou explicando, dá para vocês acompanharem, tá? Para quem não viu, aconteceu, ó, um diário bem estranho, né? Aconteceu em Bradesco essa semana, né? A mesma estratégia. Chegou no alvo aqui 3 dias depois. Aconteceu com Rapvida. Foi Rapvida? Foi Rapvida. Chegou no alvo 2 dias depois. Ah, chegou no alvo aqui. 2 dias depois, foi nos 4,37, tá? 4,37? Acho que é. Depois eu confirmo, mas eu acho que era 4,37 o alvo, tá? Aconteceu aqui. Ontem chegou em ABCB4 também, chegou no alvo, o mesmo padrão. Era 20,97 aqui o alvo. Chegou certinho. De manhã tinha ficado a 1 centavo do alvo, depois chegou. E recentemente teve um outro, só que foi um outro padrão, que agora eu não lembro o papel, mas não tem importância. Beleza? É isso, galera. Um ótimo restinho de domingo. Eu tô gravando vídeo no sábado, então bugou a cabeça, não tá? Mas que vocês tenham tido um ótimo final de semana e uma ótima semana pela frente aí, com feriado na quarta-feira, vencimento de opções. Vai ser uma semana bem legal pra gente acompanhar, tá bom? Tem recomendação para quem tá na comunidade. Se você quiser entrar na comunidade para pegar a recomendação também, fique à vontade. Quem sabe na segunda-feira aí acione nossa entrada e simbora. Fui!